Isso é muito importante da gente lembrar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas hoje o professor faltou, e quem que vai registrar? Pode ser outro professor? Aí, no caso da PAI e do primeiro ao quinto, às vezes um professor substitui o outro. E tem casos até que o diretor vai para a sala de aula também, né? Então, o coordenador pedagógico ou o diretor, eles têm acesso a todas as turmas da escola. Então, eles conseguem entrar na sala de aula e trabalhar com os alunos e registrar na turma do professor que faltou, no caso, né? Mas um professor não consegue registrar no livro do outro. Então, se um professor falta e deixa atividades para que outro atenda no lugar dele, esse registro, até que esse professor vai poder substituir. Mas quem vai fazer o registro é com a senha do pedagogo, porque um professor não consegue acessar com a senha do outro, tá? E digamos que o professor faltou e não deixou atividades, mas o pedagogo entrou lá e atendeu a turma. Então, o pedagogo, se ele tiver conhecimento do que está sendo trabalhado, ele até pode trabalhar ali aquelas atividades referentes àquela disciplina. Ou então ele pode trabalhar uma atividade pedagógica. Isso tudo é contado como dia letivo e como carga horária, tá? E por que eu estou falando disso agora, nesse momento? Para vocês saberem assim, como eu disse, vai ser cadastrado um calendário escolar que foi previamente aprovado pela mantenedora. Então, no mínimo, vai ter 200 dias letivos, que é estabelecido em lei. Então, se o professor falta e não deixa ninguém para atender, ou se o pedagógico não entra na sala e faz esse registro de atividade pedagógica, que seja, vai faltar carga horária e vai faltar dia letivo. Daí vai ser necessário propor uma reposição de calendário junto ao núcleo, tá? Então, muito importante que todas as aulas sejam dadas e todos os dias sejam cumpridos, tá? Deixa eu só responder aqui que estão perguntando se eu vou gravar essa reunião. Eu gravaria, mas o Google Meet não permite mais que a gente grave. Então, é o próprio programa que não permite. Então, não tenho como gravar, tá? Mas depois a gente vai tirando as dúvidas, se precisar a gente faz outra reunião, sem problema, tá? Nós falamos, vamos fazer hoje, porque eu penso assim, se eu vou falar para a escola implantar o RCO, eu represento o RCO aqui dentro do núcleo, para mim ele tem que servir às necessidades da escola. E eu tenho plena consciência que quanto mais vocês demorarem para implantar e para começar, é pior para vocês, porque vai ter que fazer os registros desde o primeiro dia de aula, né? Então, nem que eu atingir uma pequena parcela de pessoas hoje na reunião, o interessante é que essas pessoas já comecem a acessar e já comecem a se organizar. Eu não preciso esperar todo mundo ter acesso para começar a registrar. Se a secretária cadastrou o professor já conseguiu entrar, mas tem outro professor que ainda não conseguiu, quem já conseguiu já vai registrando, não vamos deixar nada parado, tá? Porque enquanto vocês não conseguirem entrar no RCO, vocês vão ter que ir registrando à parte, num rascunho, num caderno, para depois passar tudo a limpo no RCO. Então, você não vai fazer o registro só a partir do dia que implantar. Que implantar não, que conseguir entrar, né? Tem que cumprir o calendário, inclusive no registro, tá? Então, por isso que a gente falou, vamos fazer com quantas pessoas conseguirem. Nem que for poucas pessoas, um já vai passando para o outro, a coisa começa a movimentar, tá? Então, assim, o que é importante para o professor saber também, eu vou falar primeiro do professor, porque a maior quantidade de pessoas interessadas aí no assunto são professores que precisam voltar para a sala de aula, né? E depois a gente volta ali no individual com os secretários. Mas eu quero que os secretários ouçam também, porque tudo que um faz interfere no do outro dentro do secretário, tá? Então, nesse momento, todo mundo ouvir tudo. Dentro do RCO também, é importante a gente lembrar que isso já era para o físico, mas aí não tinha um controle tão de perto, né? Um acesso tão em tempo real, a questão da frequência do aluno, tá? Então, a gente sabe que tem lá tantos alunos matriculados e, de repente, um aluno faltou.
E o professor sabe que aquele aluno está de atestado, está doente, ou não estava muito bem. Ele sabe por que o aluno não veio. Só que todas as vezes que o professor entra na sala de aula e o aluno não está, não importa o motivo que ele não veio, ele leva a falta, tá? Então, às vezes, lá no físico, você pensa assim, nossa, mas a mãe faleceu, o pai faleceu, o avô faleceu, o irmão faleceu. É claro que ele não vai vir para a escola, né? Então, vou dar presença, é justificável. Mas não é assim, tá? Então, ele não está na sala de aula, é F no campo de frequência. Os motivos pelo qual ele faltou, se houver um amparo legal, esse amparo legal, que seria um atestado médico, vai ser entregue lá na secretaria, o atestado médico, tá? E o secretário vai ter uma opção lá de falta amparada, e quando ele lançar esse atestado lá em falta amparada, o próprio RCO encaminha para o livro do professor a observação de que o aluno está com atestado médico naquele período. Então, não é o professor que justifica a falta do aluno, é a secretaria, tá? Ao professor cabe colocar C e colocar F. O RCO já vem com C para todos os alunos. Então, toda vez que o professor for registrar uma aula, o aluno já vai vir com presença. E por que ele é dessa forma? Porque a maioria dos alunos frequenta diariamente e poucos faltam, né? Então, mesmo que na APAE, vocês me digam que tem bastante aluno faltoso, que eu acho que não é tanto também, a quantidade de alunos que vêm para a escola é bem maior do que as que faltam, né? Então, enquanto vocês estão fazendo em rascunho, por exemplo, vocês vão ter que anotar somente os alunos faltosos, tá? Porque os que têm presença já vai estar registrado lá. Então, eu dei aula hoje, eu não tenho acesso ao RCO, eu anoto quem faltou naquela turma e o conteúdo que eu trabalhei. E dentro do RCO, ele tem uma sequência lógica também. A primeira coisa a se fazer no dia é o registro da frequência. Ele não deixa o professor registrar o conteúdo antes da frequência. Então, primeiro, o professor tem que comprovar através do registro que tinha professor e aluno na escola. Porque só o professor estar na escola não configura dia letivo. Tem que ter aluno. Então, ele pede que você faça o registro dessa frequência e, em seguida, registre o conteúdo que você trabalhou com esse aluno, tá? Então, fez a frequência, tá tudo certinho, daí vai registrar o conteúdo. Ele não permite que faça o inverso. Aí, uma pergunta que fazem sempre para a gente é assim, mas o RCO permite que eu faça registros anteriores à data de hoje? Ele permite. Ele permite que eu faça tudo que estiver faltando anteriormente até a data de hoje, a data atual, tá? Ele não permite que eu faça registro futuro, previsão. Então, se eu fiquei 10 dias sem registrar, e eu for registrar hoje, ele me permite registrar os 10 dias anteriores e mais a data de hoje. E amanhã o registro de amanhã. E qual que é a importância? Porque na lei também fala que o registro de frequência ele é diário, né? Então, o livro tem que ser mantido, atualizado, pelo menos quanto à frequência. Porque o aluno pode ficar doente, o aluno pode sofrer um acidente, pode acontecer de alguém abusar dessa criança. E o livro de chamada, ele é documento oficial. Ele serve de prova, sabe, na justiça, no Ministério Público, na delegacia, no Conselho Tutelar. Ninguém questiona o que o professor registrou no livro de chamada. É muito sério o trabalho do professor. Então, se o professor está afirmando, através de registro, que o aluno está presente na sala, ninguém vai falar para o professor, arruma aí que você registrou errado. Então, tem que ter muita atenção, porque isso é muito importante. Porque se você está com um aluno, por exemplo, você chega na sala de aula, você professor, você tem 5 alunos, por exemplo, e um não veio, e você esqueceu de fazer a chamada, tá? Como eu disse, o RCO vem com presença. Então, esse aluno vai ficar com presença, mas ele não veio. Um aluno faltou, ele não veio. E você esqueceu de pôr que ele faltou.
E nesse mesmo horário, esse aluno é atropelado na frente da escola, por exemplo, porque ele mora ali pertinho. Aí o que, que vai acontecer? Primeira coisa que vão falar, por que, que esse aluno não está na escola se ele é aluno daquela escola? E os alunos menores de idade, por lei, têm a obrigação de estar em sala de aula, não é opcional. Aluno menor de idade, obrigatoriamente, tem que estar na escola em horário de aula, né? Então, o aluno tem esse direito e o pai tem essa obrigação. E quando o aluno está registrado que ele está na escola, através do C de presença, a responsabilidade por tudo que acontecer com aquele aluno é da escola. Então, mesmo que ele estava na rua, se ele estiver com C, é claro que vai ter muito bate-boca e até vocês conseguirem provar que ele não estava e foi um erro de registro e tal. Mas vai dar uma dor de cabeça para a escola, né? Então, existem adultos também que se aproveitam dos alunos menores para cometer algum ato ou algum abuso, né? E a primeira coisa que vai ver, porque daí quando a pessoa faz a denúncia, eles vão procurar verificar esses fatos, né? Então, realmente aconteceu? Estão querendo incriminar aquela pessoa? Onde que aquele aluno estava? Aquela pessoa estava naquele horário? Ele estava na escola? Se ele estava, ele está isento de culpa, né? Então, é muito séria essa questão da frequência. Outro motivo para manter a frequência atualizada é o caso de aluno que pede transferência. Então, se vocês estão trabalhando com o aluno em sala de aula, e esse aluno vai lá na secretaria e solicita a transferência, quem vai registrar essa transferência não é o professor, é o secretário. E o secretário registra no sistema SERI, tá? Quando ele informa no SERI que o aluno solicitou transferência, essa informação vai para o RCO e o RCO fecha o campo de registro daquele aluno. Então, se o professor não registrou a presença ou a falta dele até aquela data, ou as avaliações, que o caso de vocês não tem avaliações, é só frequência, né? Não vai conseguir registrar mais. A partir da data da informação da transferência, você não consegue mais fazer registros para aquele aluno. Uma coisa interessante que tem dentro do RCO também, é que quando o professor vai fazer o registro da frequência, na frente do nome do aluno, abre um campo de observações individuais. Então, se você precisa constar alguma observação referente àquele aluno naquela aula, você pode digitar nesse campo de observações individuais e ele vai armazenando essas informações, tá? Dia a dia. E lá, após o nome de todos os alunos, ele abre um campo de observações da turma. As observações da turma é quando você precisa colocar alguma coisa que interferiu na sua aula ou que deu muito certo na sua aula, algo que seja importante. E para que fazer essas observações de turma e individuais? Porque o RCO permite, não é elaborar, é emitir um relatório que você digita o CGM do aluno e ele traz todas as observações que foram feitas diariamente sobre esse aluno ou sobre a turma. Então, se o coordenador, o diretor, o pedagogo ou o próprio pai do aluno pede uma reunião pedagógica, quer saber como esse aluno está acompanhando, quais as dificuldades, se o professor foi fazendo essas observações durante as aulas, é só emitir esse relatório que dá para usar como base para uma discussão pedagógica, uma discussão sobre comportamento com os pais, o que for interessante. Porque esse relatório substitui aquele caderninho de observações que o coordenador tem. Então, o professor não precisa sair da sala todo dia, ir lá falar para o pedagogo ou anotar no caderno o que está acontecendo com aquele aluno. Ele pode digitar no próprio RCO. Então, é muito dinâmico, é muito interessante, facilita muito o trabalho, sabe? E outra coisa que as escolas falam bastante também, é que assim, às vezes o professor vai preencher o livro físico, ele tem uma letra que a gente não consegue entender exatamente o que está escrito. Não é culpa dele, é a letra dele, né? Então, assim, dentro do RCO, isso fica tudo padronizado, ficam informações claras, né? Sem contar o espaço físico que economiza também.
porque a escola não vai precisar imprimir esses livros para arquivar. Eles ficam salvos dentro do próprio sistema. Então, são muitos benefícios que esse sistema traz para a escola em si, tá? Agora eu vou mostrar a tela do RCO, porque praticamente é isso que é importante que todos saibam, mas eu quero que vocês vejam a tela, pelo menos ali, como entra, as funções do professor, como que é a tela do RCO. Mas eu acredito que muitos de vocês já trabalham no estado ou em alguma outra escola que tenha RCO, né? Então, para acessar o RCO, quem já trabalha em outra escola é a mesma senha, não são duas diferentes, tá? Vai ser sempre a mesma senha, daí que você que vai escolher em qual escola você vai fazer o registro. E para as pessoas que têm acesso ao sistema SERI, que são os secretários, talvez os coordenadores, né? Também é a senha do SERI, não pode alterar, tá? Então, a mesma senha que usa para acessar o SERI é usada para acessar o RCO. E quem já dá aula em escola que usa o RCO, seja particular, municipal ou estadual, é a mesma senha também, tá? Então, eu vou tentar entrar aqui no RCO para vocês verem, vamos ver se vai dar para apresentar certinho. Só um minutinho. Da forma que eu fui aqui já não deu, deixa eu ver de outra forma. Também não. Só um pouquinho, gente. É que tem dia que ele deixa a gente fazer as coisas, tem dia que não, né? Tá, achei aqui. Então, para acessar o RCO, é preciso digitar www, depois eu passo para vocês isso, tá? .RCO particulares, não é o que eu estou mostrando aqui, porque eu estou mostrando uma municipal, mas a tela é igual, tá? RCO particulares, .pr de Paraná, .gov.br de Brasil. Então, é www.rcoparticulares.pr de Paraná, .gov.br de Brasil. Quando você digitar isso, ele vai direcionar para essa tela que vocês estão vendo. Vocês estão conseguindo ver a tela? Alguém pode falar para mim? Porque eu não vejo vocês agora. Está aparecendo? Dá para ver, Rosana. Tá bom, obrigada. Então, ele abre essa tela inicial aqui. Como vocês ainda não utilizam o RCO e vão criar uma senha de acesso, nessa tela, ó, aqui seria central de segurança, usar o celular, expresso, vocês não vão aqui não. Estão aqui embaixo, ó. Recuperar, alterar senha. Então, quem não tem senha do RCO ainda e nem do SERI, vai em recuperar, alterar senha, tá? Quando você entrar aqui, o próprio sistema vai direcionando e fazendo algumas perguntas que você vai informando até que faça a criação de uma senha, certo? Essa recuperar, alterar senha é rapidinho, é bem curto. Se não der certo aqui, daí vocês vão aqui, ó, em ainda não sou cadastrado. Isso aqui, cada pessoa que cria sua senha. Ninguém vai criar para ninguém, tá? Então, cada pessoa vai entrar lá nessa tela inicial e vai tentar criar a senha. Não precisa esperar o secretário fazer nada para criar a senha. Todo mundo pode tentar, pode... às vezes, você tenta dar um problema, você tem que ir ver o que está acontecendo. Então, a criação de senha já pode ser feita a partir de agora, para quem não tem. E quando vocês conseguirem criar, depois de criar a senha, vocês vão voltar nessa tela aqui, né, que é www.rcoparticulares.pr.gov.br e vai clicar nessa opção aqui, ó, Central de Segurança. Se você for lá no Google e digitar Central de Segurança, ele vai abrir uma tela parecida com essa, mas não é do RCO. É que todos os programas do Estado buscam informações da Central de Segurança. Então, tem que digitar RCO particulares, tá? Para entrar no lugar correto.
Então, eu vou entrar com a minha senha para vocês conhecerem como é o RCO. Então, clica em Central de Segurança, vocês vão digitar conforme vocês criaram lá na senha de vocês. Normalmente é o CPF, tá? O meu é o RG, mas normalmente é o CPF. Só um pouquinho. Aí digita a senha que vocês criaram. E aqui, ó, entrar, tá? A minha tela, eu tenho acesso às funções de todas as pessoas, de secretário, de coordenador, de diretor e de professor. Então, eu vou escolher a de professor para eu mostrar como aparece para vocês, tá? Ó, professor, primeiro registra a frequência. Então, quando o professor abrir o RCO, vai ter a opção de frequência. Daí você seleciona qual escola você vai fazer o registro. Para mim, aparece todas as escolas do meu núcleo, então eu tenho que selecionar qual eu quero, tá? Eu vou escolher uma municipal que é parecido com o de vocês. Aí, qual é o período letivo? Deixa eu ir para outro município, que eu acho que esse aqui ainda não tem as informações. Acho que Borrasópolis já tem. Vamos ver. Qual é o período letivo? Nesse momento, é 2022 para todo mundo, 2022-1. Por que tem o 1? Porque tem cursos de EJA, por exemplo, que são de organização semestral, né? O primeiro, a educação infantil, e o primeiro ao quinto, no caso de vocês, o primeiro e o segundo, eles são de organização anual com avaliação semestral, né? A EJA não, ela é semestral com avaliação bimestral, tá? Então, a próxima seleção aqui, ó, é de turma. Qual turma que eu quero fazer o registro? Eu vou numa disciplina aqui, língua portuguesa do primeiro A, tá? Então, ele vai aparecer para mim aqui o nome do curso, que é ensino fundamental, primeiro ano da manhã, turma A, língua portuguesa. É essa disciplina que eu quero registrar? É. E por que eu estou mostrando assim? Porque, às vezes, um mesmo professor trabalha mais de uma disciplina, né? O que acho que é o caso de quase todos vocês aí, né? A gente já vai falar dessa organização, tá? Aí escolhe o período de avaliação. Período de avaliação, que ele pergunta é em qual trimestre, em qual semestre, em qual bimestre eu quero fazer o registro. Então, isso aqui já vai estar cadastrado pela secretária dentro do SERI, e quando o professor abrir, já vai falar se é semestral, se é bimestral, se é trimestral. Essa escola que eu estou olhando é trimestral. Então, eu escolho o primeiro trimestre e venho aqui, ó, em incluir, que eu quero incluir o registro de frequência, tá? Então, eu estou em frequência, escolhi a escola, escolhi tudo aqui, agora eu vou incluir essa frequência. Aí ele já me traz as informações e me dá aqui, ó, data da aula. Qual data de aula que eu quero registrar? Lembra que eu falei que eu posso registrar a data de hoje ou as datas anteriores, certo? Então, ou eu digito aqui a data, ou eu posso vir num calendáriozinho que tem aqui do lado, ó, e escolher. Quero registrar uma aula de hoje, por exemplo. Daí ele já traz aqui. Outra situação que eu tenho que selecionar é se as aulas são geminadas ou não. Aulas geminadas é quando o professor trabalha a mesma disciplina na sequência, 2, 3 aulas. É a mesma disciplina, mesmo professor, é na sequência, elas são geminadas, tá? Então, se eu colocar não, ele vai deixar eu registrar uma frequência, a frequência de uma aula. Se eu colocar que é geminada, ele deixa eu escolher se eu quero registrar 2 ou 3 seguidas já, tudo de uma vez só. Por quê? A hora que eu colocar aqui, ó, quer ver? Eu vou pôr sem ser geminada e sendo para vocês verem a diferença, tá? Eu vou colocar como não geminado, ó, aula geminada, não. Daí eu peço a lista de aluno para eu fazer o registro. É só clicar em lista de aluno, tá? Aí ele me mostra todos os alunos que estão matriculados nessa turma e todos eles vêm com C, igual eu falei para vocês, tá? Se eu clicar em cima do C, ele muda para falta. Então, por isso que eu só tenho que anotar quem faltou, porque o restante já está com C, tá? E se eu clicar de novo, ele fica R, que é de atendimento remoto.
Só que esse ano não é atendimento remoto, esse ano é C de presente e F de faltou, tá? Quando eu faço a chamada aqui, pode ver que para a direita, na minha direita aqui, observações individuais, é aqui que o professor vai digitar. Chegou atrasado, não fez atividade, se recusou a participar, teve muita dificuldade. A gente só tem que tomar cuidado aqui com as palavras que a gente vai escrever, porque elas não podem causar constrangimento, né? A partir do que eu escrever, eu como professor escrever aqui, vai ser gerado um relatório escrito. Então, se eu imprimir um relatório para conversar com a mãe, por exemplo, sobre esse aluno, e tiver algum termo que causa constrangimento, a mãe vai reclamar e pode até entrar na justiça contra a escola, né? Então, prestar bastante atenção, usar sempre termos pedagógicos, de cunho, assim, que seja do interesse da escola mesmo, não só comportamental do aluno, né? Aí, se eu quiser pôr observação para todos os alunos, ele permite, e se eu quiser fazer uma observação da turma, eu clico nesse quadro de baixo e ele permite também, tá? Então, aqui, por exemplo, propus tal coisa para a turma e não deu certo por tal motivo. Não é uma justificativa, mas é algo que seja importante ser lembrado depois, para uma reunião, tá? E aqui embaixo, depois que eu fiz a chamada, pus as observações não são obrigatórias, esses campos não são de preenchimento obrigatório, a única coisa que é obrigatória é o registro da presença. Esses campos são opcionais. Então, daí eu posso salvar. Quando eu salvo, ele já registrou minha aula, tá? Então, assim, se eu registrei errado, depois ele deixa eu alterar. Se eu registrei tudo lá, escrevi e tal, e saí para fazer alguma coisa, e esqueci de salvar. Se eu esqueci de salvar, eu perco as informações. Agora, sempre que a escola salva, ela não perde. Nunca aconteceu, tá? Tudo que é salvo é mantido dentro do sistema, tá? Aqui do lado tem outro botão, que é salvar e incluir conteúdo via planejamento. Essa opção aqui, ela é para o estado, não é a que vocês vão usar, tá? Então, se eu digitei aqui porque é o mesmo sistema, né? Se eu digitei toda a frequência, todas as observações, quero salvar só a frequência, é só salvar. Mas se eu já quero fazer o registro do conteúdo, eu vou em salvar e incluir conteúdo. Quando eu for em salvar e incluir conteúdo, ele vai me abrir uma tela, e não adianta eu ir aqui, porque minha senha não salva, ela só consulta, tá? Ela vai abrir a tela para registro de conteúdo. Depois a gente vai ver o que é o registro do conteúdo, tá? Então, vocês viram como que faz uma aula que não é geminada. Agora eu vou mostrar a geminada, a diferença para vocês. Então, se eu falar que são aulas geminadas na data de hoje, por exemplo, dia 16, eu vou dar 3 aulas seguidas da mesma matéria, tá? Aqui, 3 aulas geminadas. Eu peço a lista de alunos. Ele já vem com as 3 presenças, tá vendo? Então, eu só mudo a falta já os 3 alunos e não preciso entrar 3 vezes nesse campo. Já fica registrado. Quando a gente fala de aulas geminadas, de período integral, as escolas perguntam assim para nós. Você acabou de falar que se o aluno estiver em sala de aula, é C, e se ele não estiver, é F. E daí eu lancei 3 presenças e a mãe veio buscar ele para ir embora. E agora? Agora ele vai continuar com a presença que você lançou e você vai pôr uma observação aqui no campo de observações de que a mãe veio retirar naquele horário. É por isso que tem importância de manter esse campo bem atualizado, tá? Sempre bem, tudo bem registradinho. Então, a Isabelle precisou ir embora, a mãe veio retirar a aluna a tal horário. Então, apesar de estar com o C de presença, porque ela esteve na escola, naquele horário, a mãe retirou. Daí, passa a ser de competência da mãe, onde essa aluna vai, a responsabilidade dela pelo que ela vai fazer com a aluna quando tirar da escola, tá? Então, sempre que a aluna não estiver na escola, tem que colocar observação, certo? Então, isso é registro de frequência, não tem segredo nenhum, tá?
Quando eu vou registrar a frequência e eu informo a data, não sei se vocês viram ali, vou voltar ali na tela, ele tem 2 botões. Eu coloco a data, peraí, deixa eu colocar a data novamente. No dia 16, eu não vou pedir lista de alunos, eu vou pedir sem frequência. O que é sem frequência? Sem frequência não é sem frequência de aluno. Se o professor foi trabalhar e os alunos não trabalhar, dar aula, né, naquele dia, e os alunos não estão lá, não é sem frequência. A aula não foi dada, tá? Porque se você registrar sem frequência, você está dizendo que nenhum aluno foi atendido, então essa aula tem que ser reposta, tá? Só pode registrar sem frequência aqui, que não vai dar problema nenhum, quando for estudo e planejamento, formação disciplinar, formação em ação, ou sem atendimento pedagógico. Então, sem atendimento pedagógico é a aula que vai ter que ser reposta depois, tá? Os dias de estudo e planejamento é opcional fazer o registro. Então, o Estado, para as escolas estaduais, determinou que não é para fazer esse registro, porque ele não entra no cômputo da carga horária da escola. Ele é à parte, eles são dias a mais que a escola trabalha, né? Então, para considerar dia letivo, tem que ter presença de aluno e de professor. Então, se nesse dia o professor faltou e ninguém atendeu, é sem atendimento pedagógico. E aí a gente entra num outro problema. Porque quando o aluno vai para a escola, a gente não pode dispensar aluno. Alguém vai ficar responsável por aquele aluno dentro da escola. Porque o pai vai trabalhar, deixou o aluno na escola, ele vai ficar lá no horário de aula dele. Você não vai falar, pode ir embora, eles são menores de idade, né? Então, alguém vai atender. Mesmo que não trabalhe uma atividade própria daquela turma, mas o aluno está lá, o pedagogo, pelo menos, tem que fazer o registro da presença dele. Então, o pedagogo fazendo esse registro da frequência do aluno, ele vai registrar como aula extracurricular e colocar atendimento pedagógico. Daí, isso vai contar como carga horária e como dia letivo, tá? Deixa eu voltar lá, para sair da tela. Então, tá. Essas outras coisas aqui eu não vou mostrar para vocês, que são detalhes que vocês vão vendo durante o ano, tá? Senão a gente vai se prolongar muito. Porque são só relatórios, consultas e tal, né? Eu vou falando no geral, tá? Então, frequência é isso que é o importante. Depois que fez a frequência, eu já falo quem pode registrar e quem não pode, tá? A gente vai em conteúdo. O professor vai em conteúdo. Ele só permite registrar conteúdo se já tiver aula registrada de frequência, tá? Então, eu tenho que ver aqui se tem alguma aula registrada. Ó, nesse caso aqui que eu peguei, não tem nenhuma aula registrada. Quando você vai em conteúdo, ele abre para você selecionar. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Não tem ninguém. É diferente o do estado e o do município para eu mostrar para vocês. Deixa eu trocar de escola para ver se tem alguém que já registrou alguma coisa aqui. E tem gente que já começou os registros, né? Deixa eu ver esse CMEI, vai que já começou. É que todo mundo está praticamente iniciando esse ano tudo junto, né? Então tá bem no início ainda, né? Ó, essa aqui já registrou. Então, quando você for registrar a frequência, eu vou no alterar para vocês verem a tela que aparece, tá? Você vai escolher que o tipo de aula que você está dando é uma aula de conteúdo. Então, ele dá 4 opções, ó. Você vai em conteúdo, incluir. Eu estou no alterar porque eu não posso incluir, porque minha senha não permite, tá? Então, tipo de aula, é uma aula de conteúdo, uma aula normal? Eu clico aqui em conteúdo. Daí eu registro aqui no quadro que ele abre abaixo, ó, qual foi o conteúdo que eu trabalhei. Aqui não precisa de metodologia, não precisa colocar instrumentos utilizados, não precisa colocar quais os exercícios aplicados, é só qual o conteúdo trabalhado, tá? Agora, se nesse dia eu fiz chamada e eu não trabalhei conteúdo, mas eu dei uma avaliação, eu mudo aqui, ó.
eu clico em avaliação. Ele não vai deixar aparecer aqui, mas ele abriria um outro quadro para você falar se é que tipo de avaliação que é, se é escrita, que tipo que é, tá? Agora, se o pedagogo entrou lá e trabalhou uma aula extracurricular, atividades pedagógicas, ele vai escolher aqui, ó, a aula extracurricular, tá? Ou se a escola proporcionou para toda a equipe da escola, todas as turmas, ou só aquela turma, algo diferente, com alguém de fora, foi fazer uma visita, ou chamou um profissional para dar uma palestra, alguma coisa diferente, que não seja o conteúdo específico que consta ali no plano de trabalho do professor, é uma aula extracurricular. E a aula extracurricular, ela conta como aula dada, tá? Pode registrar sem problema. E nivelamento, eu acho que vocês não utilizam, mas se utilizarem, pode registrar também, tá? Então, nivelamento e quais os conteúdos que você trabalhou nesse nivelamento. E salvar. Então, para o professor dentro do RCO, cabe essas coisas que eu acabei de mostrar. Somente o registro da frequência e o registro de conteúdo, porque vocês não avaliam com notas, né? As notas de vocês, a avaliação dos alunos de vocês, elas são registradas através de parecer descritivo. E parecer descritivo não vai dentro do RCO, tá? Então, o parecer descritivo que vocês fazem à mão continua sendo feito. Agora, eu sei que vocês já ouviram, ou talvez não, que a federação está propondo que o parecer descritivo seja incluído aqui dentro do RCO. Que daí o professor já vai dando aula e já vai construindo esse parecer aqui dentro do RCO. E até já tem um ícone para isso, tá? Só que não tem ainda uma orientação de como utilizar. Então, é interessante que vocês continuem fazendo no papel, porque foi dito assim, que vai abrir esse ícone que já está criado ali, se você entrar você consegue mexer, tá? Só que se você fizer digitado em outro lugar, depois você pode copiar, colar e pôr ali dentro também, não tem problema. Então, nesse momento, para mim, se eu precisar falar disso com vocês, porque eu ainda não recebi a orientação oficial, porque a federação ainda está definindo como vai ser isso, eu não iria registrando dentro do RCO ainda, eu iria digitando à parte o parecer, e quando eles falarem, ó, vai ser usado assim, 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 a formatação correta, daí eu copiaria lá do outro arquivo para dentro do RCO, tá? Então, se me perguntar, essa é a minha orientação, mas não tenho por escrito, só sei que está sendo construído. Quais as pessoas que podem fazer registro no livro de chamada? Acho que essa é uma angústia de todas as APAES, né? Porque as escolas municipais têm essa mesma angústia e as escolas particulares também. Por quê? Porque tem CMEI, que às vezes tem só o professor regente, às vezes tem o professor regente e tem mais um de outra disciplina que trabalha educação física, arte, separado, né? E o primeiro ao quinto a mesma coisa, às vezes tem um professor regente que trabalha português, matemática, história, geografia e ciências, e as outras disciplinas o professor entra na hora atividade para trabalhar, né? E na EJA também tem as disciplinas da matriz, mas parece que também tem arte e educação física com professor separado, né? Então, o que eu posso dizer sobre isso? Quando o secretário vai cadastrar o professor, ele cadastra dentro do SERI, dentro do censo, SERI censo, né? Então, lá ele até pode colocar todo mundo que trabalha, onde trabalha, sem problema nenhum. A escola tem que definir quem pode fazer registro no livro de chamada. O professor, que é professor, contratado como professor, pode fazer registro que não tem problema nenhum. Mas monitor, estagiário, eles não podem acessar o RCO. Por quê? Porque vai ficar registrado que eles são o professor da turma. Eles sendo professor da turma, podemos ter um problema trabalhista, né? Então, de preferência, que abra livro somente para professor que é contratado como professor. Todos os outros que auxiliarem aí, nem sei se vocês têm essa situação, eu acredito que tenha,
essas outras pessoas terão que fazer o registro com a senha do pedagogo ou passar o que trabalhou para o professor regente fazer o registro, tá? E uma coisa diferente que tem dentro do RCO aí, que vocês vão ter que definir meio com urgência também, é que para começar a fazer os registros, a escola tem que ter uma grade horária estabelecida. Então, o que é uma grade horária? Definir quantas aulas, por exemplo, é 4 horas por dia, 5 aulas por dia, eu acredito que vocês é 5 também, acho que primeiro ao quinto é 4 horas, né, que tem. Então, se tiver as 4 horas de aula, nessas 4 horas, quem vai dar aula? Vai ser 2 de português, uma de matemática, uma de ciências. Isso é grade horária, tá? E isso tem que ser inserido no RCO antes dos professores começarem a registrar, senão eles não conseguem fazer o registro. Então, é o secretário que coloca dentro do RCO a grade horária, mas não é o secretário que cria a grade horária. É a equipe pedagógica, normalmente. Não que o secretário não participe, né? Mas essa grade tem que conversar, que vocês já devem ter se organizado, né? É o horário que cada professor vai trabalhar. E quando for inserir a grade horária, não dá para inserir só a segunda, só a terça-feira. Já tem que inserir segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá? Então, é preciso essa definição meio urgente sobre isso. Então, tudo que é o secretário que vai fazer, nesse momento, é mais urgente do que o do professor. O professor vai continuar lá com as turminhas dele, lá dando aula agora, tá? E vai criar a senha dele. É isso que o professor tem que fazer. Depois que o secretário colocar todas as informações que ele precisa colocar, ele vai falar, agora pode tentar acessar. Daí o professor vai entrar, ver se deu certo, se não deu. E aí a gente vai conversando, a gente pode criar grupos de conversa, a gente atende por WhatsApp. E é interessante a questão do atendimento por WhatsApp, porque agiliza, né? Então, às vezes, você faz uma pergunta que é só uma questão de sim ou não. Onde que eu entro para fazer tal coisa? Não precisa mandar nada formal aqui para o núcleo perguntando isso, porque o RCO não é para dar trabalho, ele é para facilitar o trabalho. Então, se a escola ficar tendo muita dificuldade, batendo muito e esperando muito, o trabalho fica parado e as pessoas pegam raiva do sistema, né? Não é para isso que a gente está apresentando o RCO para vocês, muito pelo contrário. Eu, por exemplo, gosto muito do RCO e eu não vejo ninguém que use RCO que prefira voltar para o papel. Então, eu não estou colocando um sistema para vocês que está sendo imposto. Eu acredito nele e acho que ele vai facilitar muito o trabalho da escola. Nesse primeiro momento, vai dificultar um pouco. Porque quando a gente baixa um aplicativo de banco, de loja, né? Até a gente aprender a usar, onde que eu entro, onde que eu não entro, em que hora que eu faço isso, em que hora que eu faço aquilo, a gente se perde um pouco, né? Mas a hora que a gente pega o jeito, como que aquilo funciona, porque na escola existe uma rotina de trabalho, né? Organizada em bimestre, trimestre, semestre, todo ano isso se repete. Então, quando vocês tiverem feito um ciclo inteiro de um ano, por exemplo, o próximo ano você já vai saber tudo que tem que fazer, não vai ficar se batendo. Então, é muito importante essa agilização no diálogo aí entre o núcleo e as escolas, para que a gente não deixe vocês sofrendo muito nesse momento, porque às vezes você vai pegar ali, pôr uma informação e fala, meu Deus, não lembro onde é isso, não lembro nem que isso existe, o que eu faço, né? Então, é complicado e vocês podem perguntar para a gente a hora que quiser, estamos sempre à disposição. Estão perguntando onde coloca a grade horária, né? A grade horária é na função do secretário, só na função do secretário, não adianta o professor ou o coordenador entrar que não dá certo, tá? Então, é com a função do secretário, chama grade horária mesmo, tá? Daí você entra lá, ele pergunta quantas aulas por dia, vou mostrar aqui no RCO para vocês. Peraí, que ele saiu aqui. Ó, eu vou entrar na função do secretário aqui, ó. Dentro de secretário, tem grade de horário. Nessa grade horária,
Ele pergunta para mim qual a escola, ele sempre vai me trazer essa opção, em qual ano, qual turno, porque eu tenho que incluir uma grade horária para cada turma, né? Então, nessa escola aqui é período integral, tá? Em qual turma? Na educação infantil de 2 anos. Quantidade de aulas. Quando é integral, eu tenho que pôr uma grade, por exemplo, se tem 8 aulas por dia, eu tenho que falar que tem 8 aulas por dia. Então, quantidade de aulas do turno, 8, tá? Daí eu vou no incluir. Aí aqui, ó, a escola colocou que das 8 às 12, nessa educação infantil, é trabalhado campos de experiência, porque na educação infantil não tem nome de disciplina, né? O nome das disciplinas está dentro desse campus de experiência, certo? E daí ela colocou que das 13 às 16 vai trabalhar os campos de experiência, mesma coisa. E não importa o conteúdo que ela vai trabalhar dentro disso. Dentro da educação infantil vai ser sempre campos de experiência, tá? E se eu tenho mais de um professor, eu tenho que criar mais campos de experiência. Um professor é um campo de experiência. 2 professores que vão fazer registro, eu tenho que criar o campo de experiência 1 e o campo de experiência 2. Não muda o nome do campo, tá? Só muda o número. O número quer dizer, é outro professor. Esse aqui é só na prática, assim, que vai ficar claro para vocês, tá? Mas a gente está dando uma geral aí para vocês entenderem como funciona. Então, assim, da parte de professor, basicamente é isso, e do todo também. Agora eu queria saber que ponto que vocês têm mais dúvida. Pode levantar a mão aí, tem uma mãozinha embaixo no meio do computador da tela, e daí vocês podem fazer perguntas a partir de agora, e eu vou respondendo conforme possível. Tudo ficou claro? Tem alguma situação específica? Fique à vontade, gente. Jerusa, pode falar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós estamos com dúvida, Rosana, dos alunos que são atendidos por cronograma. No caso, nós temos os alunos, né, do apoio à educação infantil, que é por cronograma. Daí, né, nós estamos aqui reunidos, as pedagogas, professores, secretários, e a gente ficou com essa dúvida. Tá. É assim, da onde que o RCO puxa para você fazer o registro? Ele puxa do SERI, tá? Então, o registro tem que ser feito de acordo com a organização que está informada dentro do SERI. Se lá tem o cronograma informado, vai ter esse cronograma lá no RCO também. Se vocês criam uma turma inteira sem informar o cronograma e vão fazendo o registro conforme vai atendendo, mesma coisa, não muda nada. Então, precisa ver como está no SERI. No SERI está da forma que você precisa registrar? Se tiver, porque assim, ele não abre nada além nem a menos do que tem no SERI. Se vocês criam lá de acordo com o que é trabalhado, é isso que vai aparecer dentro do RCO. Não sei se é isso que você queria saber. É isso, Jerusa? Eu acho que, igual você falou, na prática, né, a gente vai... Porque assim, ó, quando vocês usavam livro físico, eu mesma acho que já fui em todas as APAES. Se eu não fui, foi alguém do meu setor, mas a maioria eu já fui. Sempre foi falado que tinha que abrir o livro de chamada físico de acordo com as turmas do SERI. Sim. Não era para abrir livro diferente do que tem no SERI. Então, o RCO, a lógica é a mesma. Para você fazer o registro, vai ter o que tiver no SERI. Então, se precisar arrumar alguma coisa, primeiro arruma no SERI, que daí o RCO carrega automaticamente. Tá? Tá bom. Tá bom. Mas alguém ficou com dúvida nessa questão de livro, gente? Não? Então tá. Digamos assim que então o professor já registrou a frequência, Escola Educare, pode falar. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, você? Bem também. A minha dúvida é em relação à junção de turmas.
eu tenho um professor que ele está trabalhando com 2 turmas, certo? 2 livros de chamada. Sim. Quer dizer, o professor ele vai ter que pegar e vai ter o RCO para ele e ele vai ter que fazer esses registros, né? Com 2 turmas. E daí pode vincular, de repente, esse registro com o nome de 2, como que eu posso te explicar? 2 livros para um mesmo professor? Isso, exatamente. Pode. Pode? Pode. Como eu disse ali para a Jerusa, da forma que você criou dentro do SERI, ele vai trazer. Se o professor vai atender 2 turmas ao mesmo tempo, mas dentro do SERI são 2 turmas distintas, ele vai deixar vincular o professor nas 2 e não tem problema nenhum, tá? Okay. Mas vai ter que registrar nas 2. Ah, sim. Tá bom. Tá? Obrigada, viu? Por nada. O que mais, gente? Vai pensando aí. Mária Cividini pediu para falar. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Silvana. Uma dúvida aqui. Nós estamos numa escola especial. Em dias de muita chuva, muito frio, ocorre dos nossos alunos não virem e ficar turma sem nenhum aluno e o professor está presente. Como que fica essa situação? Tá. Quando está muita chuva, você pode desligar aí, é que faz um barulhão, né? Não dá para ouvir. Não tem amparo legal para dispensa, né? Então, assim, se o professor for trabalhar, o professor tem o livro ponto, vamos dizer assim, para comprovar que ele foi trabalhar. Agora, o dia letivo e a carga horária não foi cumprida. Então, seria um dia a ser reposto, tá? Então, tem que fazer o possível aí para que pelo menos um aluno seja atendido nesse dia, tá? Então, essa minha resposta, ela não é por causa do RCO, não. No livro físico era a mesma coisa, tá? Então, tem que ver aí uma forma de se organizar de forma que sempre tenha algum aluno na escola. Porque se colocar que não teve nenhum, o professor não vai levar falta, ele vai receber pelo dia dele, claro, mas ele cumpriu o horário de trabalho dele, mas ele não cumpriu dia letivo, porque dia letivo exige presença física de aluno e professor, tá? Mais alguma coisa? Então, vamos seguir assim na linha de raciocínio. Então, o professor já fez ali a chamada, o professor já registrou o conteúdo e acabou o semestre, no caso, né? Aí o pedagogo entra lá, olha se o professor cumpriu o plano de trabalho docente dele, né? Toda a proposta pedagógica daquele período avaliativo, vê se registrou todos os dias letivos, vê se tem conteúdo registrado em todos esses dias, né? E se as faltas, vocês sabem também os alunos que faltam, né? E se está tudo certo, daí ele escolhe a opção de Vistar Registre Classe. Deixa eu mostrar aqui onde é Vistar Registre Classe. Ó, eu vou entrar, ó, Vistar Registre Classe, tá? Então, no Vistar Registre Classe, ele vai perguntar as mesmas coisas. Qual a escola, qual o período letivo, qual a série, qual turma, qual curso, né? E qual disciplina. Ele vai vistar disciplina por disciplina. No caso da educação infantil, é o campus de experiências, né? E ele vai escolher incluir visto. Quando ele escolhe incluir visto, ele dá algumas opções aqui, ó. Qual é o parecer? É favorável, não favorável? É um aviso, é um desbloqueio? Por quê? Se for favorável, ele está dizendo que o livro está correto, não tem que alterar nada, está tudo certo. Daí, a hora que ele colocar favorável, o professor não tem acesso mais. Fechou, tá? Aí, digamos que o professor fala assim, não, mas esqueci de registrar tal coisa. Daí, ele tem que voltar ali e dar o visto não favorável para que o professor volte a ter acesso àquele livro. Agora, durante o período avaliativo, não deve ser colocado o favorável ou o não favorável. O pedagogo olhou, vamos dizer, cada 15 dias ele olha lá o livro se está correto. Ele vai acompanhando durante, né? O que vai fazer? Vai colocar um aviso aqui, ó, livro verificado, favor corrigir tal coisa, ou seu livro está correto. Pelo menos você já vai se organizando quanto até onde você olhou isso. E como que você vai saber o que você escreveu? Toda vez que o pedagogo der um visto dentro do seu livro,
dentro do livro do professor, vai um e-mail para o professor e um e-mail para o pedagogo, comunicando o visto que ele deu e a mensagem que ele enviou, tá? Então é tudo muito bem registrado, muito seguro. E aqui, ó, tem tudo que precisa ver. Aqui está dizendo para anexar o relatório e registro de classe no e-mail destinado ao docente. Então aqui ele escolheria para enviar o livro de chamada para o professor, né? Para ele ver que está vistado. E, na sequência, o secretário, quando o pedagogo dá esse visto, fecha o livro para o professor, quer dizer que esse livro está correto. Então, daí o secretário entra na opção dele de enviar registro de classe. Ele está enviando para o SERI. Lembra quando vocês terminavam o período avaliativo, tinha que enviar para o SERI e lançar as faltas, né? Agora o RCO envia automaticamente para o SERI. Então, o secretário não digita mais nada de frequência e nem de avaliação dentro do SERI. A carga vem do RCO. Então, para o secretário, nesse sentido, é mais fácil. E o próprio RCO vai somando quantas faltas aquele aluno já tem e calculando a frequência. Tá? Escola Educare pediu para falar. Quem é da Educare? Celina pediu para falar também. Pode falar, Celina. Está com o microfone desligado. Ainda está, Celina, desligado. Não? Será que é por engano que pediu para falar? Gente, mas é isso. Da parte de professor e de coordenador, a gente só quer ressaltar da importância desse trabalho colaborativo aí entre todas as equipes, tá? Porque o secretário tem que terminar o dele para o professor fazer, e tem que terminar o dele para o pedagogo poder fazer o dele e ir para o SERI. Então, a escola tem que fazer um trabalho no sentido aí de cada um se enxergar dentro dessa dinâmica dentro da escola, e de entender a importância de cada um dentro desse todo. Porque se eu deixo de fazer a minha função, o outro não consegue fazer a dele. Então, é muito importante isso daí, tá? A Celina está com a mão levantada de novo. Celina, conseguiu ligar o microfone? Pode falar. Não? Márcia também está pedindo para falar. Pode falar. Oi, boa tarde. Boa tarde. Quanto ao Regente 2, ele terá seu próprio livro? Então, o Regente 2, ele dá as mesmas aulas na mesma turma que o 1? Sim. Ou não? As mesmas? Então, o RCO até permite que vincule 2 professores na mesma turma, tá? Agora, seria para a educação infantil ou fundamental que você está falando? Para os dois. Para os dois? Vai ter situação que ele vai deixar os 2 registrarem, a gente tem que testar no caso de vocês aí, tá? Ou se a gente vai ter que dar metade das disciplinas para um registrar e outra metade para o outro, dá para fazer essa divisão também. Mas, num primeiro momento, seria interessante dar a permissão de acesso de todas as disciplinas para os 2. Aí, se não funcionar em alguma turma, a gente faz uma divisão, tá? Ok. É porque a PAI é novo também, foi o primeiro ano, é a primeira vez que está sendo implantado no Paraná todo, né? Então, tem situações que estão sendo estudadas especificamente para atender a necessidade das escolas de vocês, né? Porque tem uma especificidade aí toda diferente nos atendimentos, né? Então, a minha orientação é que tente vincular os 2 professores nessa mesma turma, tá? E se não der certo, a escola veja se prefere manter um só e o outro passa tudo para aquele um registrar, ou se cada um faz metade dos registros, tá? Rosana, Oi. uma das perguntas que foi feita aqui, e tem a PAI aqui que não conseguiu acessar, né? Não entrou com a escola e não conseguiu acessar. Então, alguns estão perguntando se há algum documento por escrito que você tem elaborado, que vocês vão, né, que possam mandar,
Essa é uma das dúvidas. Obrigada. Nada. Para os secretários, nós fizemos um tutorial com cada função do secretário, do que ele deve registrar nesse primeiro momento e de como registrar. A gente vai pôr lá no grupo daí para agilizar, tá? Para os professores, como é só a questão do registro de frequência e de conteúdo, eu não vejo necessidade. Eu acho que a maior dificuldade do professor, de verdade mesmo, pelo que eu já vi em todas as reuniões, é o professor criar a senha, dar certo a senha. Então, depois que deu certo a senha e entrou, não tem segredo. Mas se entrar na primeira tela ali e já tiver dificuldade, pode entrar em contato com a gente. E na própria tela inicial do RCO, tem tutoriais em vídeo e em caderno. Então, tem eles feitos pela CED. Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês. Ó, se eu saio aqui do RCO, da onde eu estou, vou entrar ali na tela inicial, que nesse aqui não está aparecendo. Peraí. Deixa eu entrar na tela inicial ali. No meu não estou vendo isso. Mas tem. Deixa eu voltar ali. Aqui, ó. Perguntas e respostas. Ó, antes de eu escolher o que eu quero fazer, se eu vou fazer algum registro de alguma coisa, tem perguntas frequentes. Aqui tem bastante pergunta interessante, que seria bom dar uma lida se tiver dúvida. Tem tutoriais em vídeo e tem cadernos. Esses cadernos são tutoriais escritos, tá, Kátia? Então, assim, eu não preciso fazer o próprio sistema traz. Então, do secretário, eu só coloquei cópias de telas, assim, porque é muita coisa que eles têm que fazer de uma vez só. E o professor não faz tudo ao mesmo tempo. Ele faz a frequência, depois o conteúdo, né? Então, é mais simples, tá? Joia, Rosana, obrigada. Eu vou fotografar essa tela aqui e já vou disponibilizar para uma escola, tá? Tá bom. E essa escola Educare ainda está com a mão levantada, não sei se queria perguntar ou apertou sem querer, não sei. E aí no chat não tem nenhuma pergunta, né, Kátia? Você viu? Desculpa, nós apertamos sem querer. Sem querer, né? Tá bom. Não, Rosana, uma das perguntas era sobre a questão do envio das informações por escrito, mas deu para ver que esses itens aqui, né, que são tutoriais que vão ajudar bastante. Sim, aí tem tudo que eu falei e mais. A questão do Regente 2 você já respondeu também, sobre a questão da grade horária você também já fez esclarecimentos, né? Uhum. Eu acho que era isso. Com relação à questão do registro por disciplina da frequência, você já também esclareceu, não tem nada pendente, não. Certo, tá. É que conforme eu fui vendo, eu fui respondendo, mas às vezes na hora que a gente está compartilhando, a gente não vê alguma coisa, né? Gente, então assim, da parte de professor, coordenador, diretor, o que eu precisava falar é mais assim um esclarecimento do porquê do RCO e de como ele funciona, porque é muito simples, tá? De se fazer, e vocês vão gostar bastante, tenho certeza, e a gente está à disposição o tempo todo aí no WhatsApp respondendo, ou por telefone do núcleo, da forma que vocês acharem melhor, tá? O celular é particular, mas a gente não se incomoda não, pode mandar à vontade, pode ligar, tá? E assim, a gente está sempre disponível e quer que vocês façam da melhor forma e não fica se batendo muito não. E a gente conta aí com a colaboração de vocês também, e conta e agradece, né, a colaboração de vocês de encararem aí essa implantação do RCO e parabenizar por essa decisão também, porque vocês vão ver o ganho de tempo e de facilidade nas consultas que precisam ser feitas, né? Então é uma coisa muito positiva para a escola, tá? Mas a gente tem que acreditar no que a gente está fazendo, né? Não adianta pôr o RCO e falar, dá muito trabalho, eu não quero fazer. Ele é muito bom, mas você tem que manter em dia. Porque senão chega no último dia, você fala, nossa, eu não fiz a chamada do bimestre inteiro, por exemplo. Aí você vai fazer tudo num dia só, claro que ele vai travar, ele vai ficar lento, porque todo mundo vai estar acessando no mesmo dia, né? E são muitas informações, que é o mesmo sistema para todas as escolas estaduais, para todas municipais, para todas particulares, é o mesmo sistema ao mesmo tempo. Então, ele tem sobrecarga, sim. Então, quanto mais em dia deixar,
melhor para a escola e melhor para os registros ficarem fidedignos, né? Porque não é à toa que a gente faz registro, né? A gente faz registro para respaldar mesmo o nosso trabalho e resguardar os direitos dos alunos. Então, ele tem que estar diário, tá bom? E, então, se os professores, diretores e pedagogos quiserem sair, fica à vontade, se quiser pode continuar, mas eu queria falar um pouquinho só com os secretários, mas quem quiser ficar, pode ficar. Eu vou dar um tempinho, ver se alguém vai permanecer, e os secretários que puderem ficar, eu agradeço. Oi. Eu queria falar, antes da gente sair, é uma dúvida que surgiu aqui, as pedagogas estão aqui, e quanto à organização do horário, a aula de arte, educação física, muitas vezes a gente sofre muita alteração, né, essas disciplinas. E como que faz nesse no RCO? Registro, Tá. A grade de horário, ela é uma informação para o RCO de como que está organizada a tua semana, tá? Se você monta uma grade horária hoje, pode ser que um professor deixe de trabalhar na tua escola e entra outro e você tem que mudar a tua grade horária. Ou você faz uma grade provisória e depois você vai adaptando ela conforme a situação, como você falou, né? Então, cada vez que você precisar alterar, é só entrar lá e incluir outro, ele aceita tranquilamente. Você pode incluir uma hoje, outra amanhã, outra depois, a qualquer momento. Então, é possível alterar, sim. E essas alterações, quem faz é a secretária? Só o secretário. Ah, sim. Tá? É dentro da função de secretário. A função de diretor, ela permite fazer registros e consultas de secretário, de pedagogo e de professor. Então, assim, se o secretário estiver muito sobrecarregado, dá para fazer com a senha do diretor também. Então tá. Muito obrigada, viu? Disponha. Eu quero agradecer aí a presença de vocês. A gente convidou meio de última hora. Ficamos meio assim, né? Porque é muito complicado tirar o pessoal da escola e tirar da sala de aula. Então, agradecer pelo comparecimento de vocês, pela presença e pela colaboração e a parceria de sempre. A gente está sempre disponível para atendê-los, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. E eu quero falar sobre secretários agora, eu preciso falar, tá? Então, vou dar um tempinho e já vou começar. Vamos entrar lá no RCO, na parte de secretários. Então, quando começou o ano letivo, os secretários fizeram as matrículas lá no SERI, tá? Secretários que estão aí, né? O pessoal do SERI daqui do núcleo incluiu a matriz e incluiu o sistema de avaliação para vocês, que vocês têm que conferir também, tá? Então, essas coisas são dentro do SERI. E depois, vocês têm que cadastrar todos os professores e informar em cada turma que eles vão trabalhar dentro do SERI também, tá? Depois disso, vocês vão acessar o RCO com a senha do SERI. Se vocês estiverem na frente do computador aí e quiser entrar, fica à vontade, tá? É a mesma tela a senha do SERI. Aí, quando vocês abrirem as funções de secretário, vai aparecer isso que vocês estão vendo aqui na minha tela. Relatório de permissões, que vocês não precisam mexer nisso aqui, é uma opção antiga que tinha no sistema, tá? Calendário escolar, precisa colocar agora. Espera aí que ele voltou num lugar que não deveria ter ido. O calendário escolar, vocês vão entrar aqui, tem que ser antes do professor usar, tá? Vai escolher a escola, de vocês já vai estar lá. Vai escolher que é 2022/1. Gente, estou sem mouse, eu detesto fazer coisa sem mouse. E qual o período que você vai incluir esse calendário. Então, se você tiver curso que é bimestral, trimestral, semestral, tudo que aparecer aqui, você vai ver se você oferta algum curso que é dessa forma e vai incluir o calendário, tá? O que é incluir o calendário? Então, eu escolhi uma série anual com avaliação trimestral. Falei primeiro o primeiro trimestre, que é melhor para vocês entenderem.
Daí você pega lá o calendário que foi aprovado pelo núcleo para 2022 e olha qual é o primeiro dia letivo e informa como data de início desse trimestre ou desse semestre, tá? E daí você pega lá no calendário qual é a data de fim desse trimestre e quantos dias previstos no calendário tem nesse trimestre. Então, é a informação do início e fim de cada trimestre ou semestre e de quantas aulas serão dadas nesse período. E salvar. É só isso que faz dentro de calendário, tá? Só que você tem que fazer isso para o primeiro, para o segundo e para o terceiro trimestres ou semestres, tá? Outra função que vocês têm que acessar agora e fazer antes do professor acessar, ó, vamos na ordem aqui. Calendário, regra de cálculo, tá? Então, se eu for em regra de cálculo, ele vai me perguntar em qual curso que eu quero incluir a regra de cálculo, tá? Na educação infantil dessa escola aqui, não é igual de vocês, tá? Eu vou em incluir. Quando eu vou em incluir, essa escola já incluiu, por isso que já aparece. Ela vai me falar aqui, ó, que na educação infantil em 2022, a regra de cálculo é somatória e a quantidade de avaliações são 2. Para vocês vão falar que é somatória e a quantidade de avaliações são 2 também. Por quê? Aqui dentro do RCO, a regra de cálculo é como que eu chego ao total de frequência e o total de avaliação do trimestre, não do ano. Então, eu vou somando, o sistema vai somando as faltas que o aluno tem para calcular a frequência dele no trimestre. Então, qual a quantidade de faltas? É somatória, tá? E a quantidade de avaliações, isso aqui é uma regra que o sistema traz, então tem que deixar 2 mesmo, tá bom? E salvar. Regra de cálculo é só isso. Você tem que incluir em todos os cursos, mas é só colocar essa informação. É sempre somatória e sempre 2 avaliações. Isso não varia, tá? A próxima aqui é divisão de turma. Divisão de turma não é o caso de vocês, não dentro do RCO, tá? Divisão de turma é só para o magistério, para os grupos de estágio. Então, não é para vocês. A próxima coisa que vocês têm que informar é a grade de horário, tá? Então, você vai lá na grade horária, vai informar qual turno você vai fazer e qual turma. Então, terceiro ano A da manhã. Quantas aulas essa turma tem? Se ela é só da manhã, provavelmente 4 aulas, 4 horas ou 4 aulas, né? Vou colocar 4 aqui, incluir. Daí ele abre 4 espaços em toda a semana para eu dizer cada dia qual disciplina que é. Daí eu digito aqui, é de manhã. Se são 50 minutos de aula, eu vou colocar 7h30 às 8h20. Data de início 7h30, fim 8h20. E qual a disciplina que vai trabalhar nesse dia? Eu clico na setinha, ele me abre as disciplinas que eu tenho na grade. E daí eu informo, tá? Então, eu crio essa grade de todas as aulas, todos os dias. Se amanhã mudou alguma, igual vocês citaram agora há pouco, eu vou lá e incluo nova grade de horário. Ele não deixa alterar, ele só deixa incluir, tá? Isso tudo que eu estou falando é antes do professor poder usar, tá? Por isso que a gente está com pressa nisso, né? Turma docente, os professores da educação infantil, quando você cadastra lá dentro do Ser e Censo, você informa qual a disciplina que ele está vinculado ali, qual campo de experiência, né? E daí quando você entra quando você faz esse cadastro dele, ele tem que entrar no RCO, conseguir acessar, depois você tem que vir aqui no RCO em turma docente e vincular ele à turma aqui dentro também. Você vincula lá no SERI e vincula aqui dentro do RCO. Daí você fala qual é a série, qual a disciplina, né? Então, aqui, língua portuguesa, por exemplo, vou incluir. Eu digito aqui qual a data de início desse professor. Eu não informo data fim, é melhor não informar, tá? E quando você atualizar listagem,
Se o professor já acessou, como a gente está dizendo, vai ter o nome dele aqui, você clica em cima e incluir, salvar. É isso que é incluir turma docente. Então, ela é usada só para a educação infantil, tá? Então, para que o professor possa usar o RCO, é isso que o secretário tem que fazer. Calendário escolar, regra de cálculo, grade de horário e vincular a educação infantil na turma docente, tá? Aí, quando o aluno está lá estudando e traz um atestado médico, é aqui em falta amparada que é lançado. Então, é o secretário que lança, tá? Quando o aluno vem por transferência, a movimentação de faltas e notas é para o secretário informar no sistema quantas faltas ele trouxe da outra escola, tá? E enviar registro de classe é para quando o pedagogo vistou o livro e você quer enviar essas informações para o SERI. Por que enviar para o SERI? Porque todos os cálculos de final de ano e emissão de documento de aluno continuam no SERI. Então, o professor, ele acessa o RCO até o último dia letivo. Acabou o último dia letivo, o professor não precisa acessar mais, ele não vai fazer nada. Ele não vai fazer nenhum cálculo, ele não vai passar livro para vocês, não vai fazer nada. Vocês vão enviar o livro para o SERI e lá dentro do SERI fazer o cálculo do resultado final, emitir relatório, emitir ficha, emitir histórico, tudo como vocês sempre fizeram, tá? Então, em poucas palavras, isso que é a função do secretário. Então, eu vou pôr no grupo daqui a pouco como fazer cada uma dessas coisas aí para o secretário, para agilizar, para que os professores possam começar o quanto antes a fazer esse registro, né? Porque quanto mais tempo ficar sem registrar, mais coisa tem para passar ali, tá? E agora eu queria saber se vocês têm dúvida, quem está na reunião aqui, quer perguntar alguma coisa, fica à vontade. Ninguém tem nenhuma pergunta? Então, quero agradecer a participação de vocês. O que eu tinha para passar é isso. E conforme vocês forem fazendo, vocês vão perguntando, tá? E a gente vai orientando e vai dar tudo certo, é só ter paciência. Não sei se a Lorane quer falar alguma coisa ainda a respeito desses vínculos. Falar alguma coisa, Lorane? Não, ela disse que prefere que responder conforme vocês forem tendo dúvida também, tá? Então, muito obrigada pela participação e precisando, se quiserem, a gente faz outra reunião, conversa novamente, a gente está à disposição, tá? Obrigada, até mais.